Mestres, os golfinhos e as baleias são seres incríveis que trazem uma tremenda luz cristalina para o planeta. Estes cetáceos são seres inteligentes altamente evoluídos, originários de Sirius B, e que estão na Terra para ajudar a humanidade de maneira requintada, numa ressonância que está muito além da sua atual compreensão e imaginação. Estes belos seres desempenham inúmeras funções, sendo que uma das mais importantes é ancorar a luz das águas dos oceanos que cobrem mais de 2/3 do seu planeta. Eles interagem diretamente com a essência viva do planeta Terra, bem como com a consciência iluminada da humanidade. A consciência do cetáceo sagrado tem uma linhagem antiga e atemporal, que vem ressurgindo nas últimas 5 décadas para carregar uma frequência essencial bicristalina, especificamente concebida para elevar as energias e transformar os harmônicos, de modo a permitir a necessária expansão dimensional da polaridade da Terra para o campo cristalino da Omniterra de ponto zero. Os cetáceos estavam na Terra antes da humanidade, antes da dualidade. Portanto, nossas palavras podem ser interpretadas literalmente quando lhes dizemos que os golfinhos dourados estão voltando embora, paradoxalmente, também estejam esperados por vocês. A essência deles está acima do tempo, acima do espaço. Quer a humanidade reconheça ou não, o golfinho dourado está dentro de cada um de vocês. E num nível subconsciente, ele convida o ser humano a despertar a divindade interior do eu verdadeiro. Ele fala à humanidade sobre a alegria, a liberdade inata e o espírito do amor incondicional. Os golfinhos dourados estão voltando. O golfinho dourado é você e sua hora é agora. As águas sagradas. É lógico imaginar que, como os oceanos cobrem a grande maioria do seu planeta, existem incríveis pontos de poder, vórtices e portais dentro deles. Os cetáceos não só mantêm como também influenciam e amplificam estas importantes energias. Como Sirius B é um planeta aquoso oceânico, estes seres cetáceos mestres são altamente qualificados para aceitarem sua missão de facilitar a manutenção dessa vasta área da Terra. As baleias e os golfinhos não estão sozinhos em sua generosa missão nas águas do seu planeta. As tartarugas marinhas, as focas e certamente as energias mineralógicas vivas dos recifes de coral desempenham papéis importantes e sucintos. Todos estes são energias incrivelmente vitais e positivas. Entretanto, os golfinhos e baleias é que são os portadores principais das vibrações necessárias para ajudar na ascensão da Terra. Queridos humanos, está na hora de se conscientizarem de quem são esses seres e de deterem o genocídio ignorante desses mestres generosos que estão aqui para ajudá-los. Infelizmente, até mesmo na América do Norte, tribos indígenas são autorizadas a tirar a vida das baleias como um rito tradicional arcaico. Em algumas áreas persiste a pseudo-justificativa e argumentação de que esses seres divinamente inteligentes são fontes necessárias de alimento. Queridos, nós lhes dizemos que tanto as baleias quanto os golfinhos jamais concordaram em servir de fonte de alimento para a humanidade. Estes seres contêm a mesma alma e energia que a humanidade, embora em uma matriz física diferente. Eles têm os mesmos pensamentos e consciência que vocês têm. A missão deles é importante demais para que sua destruição continue sendo permitida. Eles nunca foram destinados a ser fonte de alimento para a humanidade e está na hora de vocês reconhecerem esta verdade. Existem outros acordos com certas espécies de plantas, animais e peixes que estão aqui para servir a essa necessidade, mesmo nas regiões mais remotas. Mestres, vocês se surpreenderiam se soubessem que muitos de vocês coexistem como cetáceos. Pois o espírito, a alma no interior desses seres é de inteligência divina e faz parte do grupo de almas de vocês. Muitos de vocês, em eras passadas e na atual, existiram na multidimensionalidade como golfinhos. Milhões de seres humanos estão conscientes desta grande verdade velada. Existem golfinhos e baleias do nível de Avatar em Sirius B. Existem mestres ascensionados na forma humana que entraram no plano terreno como Loquis, entrantes, como é o caso de Anaya-Ra. Estes são mestres da essência do golfinho dourado, e estão aqui para canalizar suas mensagens.
O clarim está soando, ouçam o chamado. Os golfinhos dourados. Os golfinhos avatares são conhecidos como golfinhos dourados. Estes golfinhos dourados irradiam um imenso campo áurico de pura luz cristalina dourada, representando o farol de puro amor incondicional. A energia dos golfinhos dourados veio à Terra, originalmente, para incorporar seus códigos a este planeta, antes que ele tivesse feito a transição total para a completa dualidade polar. Eles são de natureza verdadeiramente cristalina e estão emitindo a ressonância de onda OMM do amor incondicional. Assim, a essência deles está voltando a desempenhar um papel importante na transição ascendente, tanto da Terra quanto da humanidade. Do mesmo modo, os cetáceos também estão envolvidos na recodificação dos discos solares cristalinos e na codificação da grade cristalina 144. Eles nadam em bandos etéreos sobre os discos solares e vórtices cristalinos para recodificar o planeta. Os golfinhos dourados estão entre os sirianos, pleiadianos e arturianos que os incentivam a usar cristais para se conectarem com a grade cristalina que está sendo finalizada no seu planeta, para que a humanidade possa sustentar frequências mais elevadas para ajudar na codificação do seu DNA de 12 filamentos. Suas energias sublimes são empíricas, etéreas e físicas. Eles são membros da Aliança Sírio-Pleiadiana e também do que podemos chamar de Conselho Niburiano. Este último está intimamente envolvido na provisão da mudança da estrutura genética dos códigos do DNA para o planeta e raças planetárias que estejam preparadas para passar ao próximo nível da sua evolução ascendente. O trabalho deles, neste caso, envolve uma associação com a consciência siriana dos Flider sagrados. Os Flider ou felinos também fazem parte da Aliança Siriana e do Conselho Niburiano. Estes seres são de inteligência divina e têm entrado no plano terreno desde os tempos antigos, em funções e formatos específicos. A versão em forma física, que se encontra atualmente no plano terreno, está no que poderíamos chamar de família dos gatos, e é apenas uma parcela da consciência de sua natureza siriana. Isto porque os felinos agem amplamente no reino etéreo ou invisível da antimatéria. Sua consciência total existiu e se manifestou nas eras Lemuriana e Atlântica e no início da era egípcia. Os mestres dos Flider sagrados estavam envolvidos com a engenharia genética no Templo da Purificação, em Poseida, na Atlântida, durante a Idade de Ouro da Lei do Um. Isto era feito de um modo muito positivo e benéfico, antes de esta tecnologia ser tragicamente mal utilizada pelos arianos filhos de Belial, na triste extinção da era final de Atlântida. Os Flider de Sirius A e os mestres cetáceos de Sirius B são hábeis em integrar o espírito à matéria, não apenas dando força vital à forma física, mas também integrando os níveis de consciência de chakras superiores dentro da matriz física à multidimensionalidade do nível da Murkana. Esta capacidade de trabalhar com a humanidade em termos energéticos envolve a ativação dos chakras superiores e dos corpos de luz cristalina superiores. Este nível superior de consciência é a consciência crística, e os cetáceos são mestres cristalinos. Sua função renovada na Terra inclui o apoio na mudança da grade de polaridade magnética para a grade cristalina. Pergunta para Metatron: então os seres de Sirius B são basicamente aquáticos e os seres de Sirius A, felinos? Resposta de Metatron: a região habitada que circula Sirius B é essencialmente aquática, e os cetáceos, os golfinhos e as baleias são aquáticos. Entretanto, eles têm uma consciência suficientemente elevada para manifestar uma forma que pode se habituar igualmente nos reinos aquosos e no que poderíamos chamar de terra. As formas de vida da estrela irmã Sirius A são expressões diferentes da dos cetáceos. Sirius A abriga a vida humanoide, sementes estelares, bem como os sagrados Flider e Canider. Todos estes são seres de inteligência divina que têm expressões variadas auxiliando o plano terreno. Todos eles interagem com o seu planeta em muitos níveis e de inúmeras formas. Os cetáceos de Sirius B têm a capacidade de escolher encarnar na Terra diretamente na espécie humana ou como golfinhos e baleias. Estes seres também podem escolher existir em formas etéreas no seu mundo. Na verdade,
Os golfinhos cetáceos são almas individuais encarnando no reino físico. Eles irradiam uma energia alegre e, embora individualmente ocupem um corpo de golfinho, são também naturalmente capazes de formar uma incrível energia conjunta unificada, um enorme campo grupal dentro de bandos que projetam imensas ondas de energia pura de luz dourada cristal. O espectro desses campos e as pulsações de energia projetadas são de grande alcance. Quando esses grupos se movem em uníssono, geram energias extremamente benéficas para a Terra e a humanidade. O campo do golfinho está em ressonância direta com outras dimensões, incluindo o reino da aliança sírio-pleiadiana. Quando esses golfinhos pulam e giram, formam vórtices alegres de energia e essa energia é gerada pelo grupo, pelo conjunto de todos eles. Seus efeitos equilibram e elevam a Terra. Tais grupos se sintonizam com a energia de pontos de poder e, inclusive, formam outros que são móveis, situados em áreas que precisam de ajuste. A consciência no interior dos golfinhos e baleias é da mesma fonte. Vocês podem ficar surpresos ao saberem que as baleias geralmente são ocupadas por grupos de cetáceos, entidades sirianas B. De certo modo, pode-se dizer que as baleias maiores, como as jubartes e as baleias azuis, são semelhantes a bioembarcações, às vezes ocupadas por um agrupamento de até 100 entidades fundidas numa consciência de grupo unificada. A energia emitida por essas baleias se assemelha a um imenso portal vórtice móvel. Elas se tornam condensadores de energias eletrocristalinas divinas que ancoram a Terra em planos superiores. Quando sua alegria é expressada em saltos, a belíssima onda OMM dessa energia é capaz de viajar centenas de milhas. Pergunta para Metatron. Estou intrigado com a informação sobre os Flider e Canider de Sirius. Você está falando de gatos e cachorros. Pode-se estender um pouco mais nesta questão? Resposta de Metatron. Certas raças do que se pode chamar de gatos e cachorros domésticos são realmente derivações singulares dos Flider e Canider. Elas desempenham funções específicas na assistência aos seres humanos. As